Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Que bom estarmos juntos para mais um encontro com a Palavra. Você é muito bem-vindo. Este é um estudo de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Nosso estudo já nos trouxe aos livros proféticos. Pegue sua Bíblia, acomode-se e juntos vamos aprender um pouco mais sobre a vida dos profetas. Mais uma vez gostaria de falar sobre o profeta Jeremias, um dos profetas maiores. Como já vimos, é difícil fazer um esboço do livro de Jeremias com seus 52 capítulos, porque ele é uma série de choros e lamentações. No geral, o livro consiste em uma série de sermões que o profeta pregou durante todo o seu ministério e que foram escritos conforme ele os lembrava já nos últimos anos da sua vida, quando estava preso. No capítulo 36 temos uma ideia do cenário do livro. Ele foi se lembrando e registrando os grandes sermões que Deus lhe havia dado durante os seus 41 anos de ministério como profeta. Por isso, seus sermões não foram escritos na ordem em que foram pregados. A melhor maneira de estudar o livro de Jeremias é analisando seus importantes sermões. Já aprendemos que Jeremias pregava através de sermões de representação simbólica. Jeremias e Ezequiel eram muito bons nesse tipo de pregação. Jeremias pregou sobre o vaso reciclado. Ele disse ao povo de Deus que estava indo para o cativeiro, que aquele cativeiro seria como um processo de reciclagem de um lindo pote de barro. Ele viu um oleiro fazer um vaso que não tinha ficado a contento. O oleiro espatifou o vaso no chão e reciclou o barro para fazer outro vaso. Também vimos outro sermão de representação simbólica de Jeremias. Dessa vez foi ele quem espatifou um lindo vaso no chão do templo e disse: "Vocês que vão para o cativeiro são como vaso reciclado, mas vocês se recusam a ir para o cativeiro." Aí ele quebrou o vaso. E continuou dizendo: "Vocês serão quebrados em pedacinhos." Esses dois sermões foram muito fortes e importantes. Devemos buscar no livro de Jeremias e em seus sermões aplicações para nossas vidas. Também passamos por nossas experiências de castigo através das quais Deus nos disciplina e nos recicla para que sejamos vasos novos. Às vezes, como vaso espatifado, nossa vida fica com cicatrizes irreversíveis por causa de nossos pecados, cujas consequências são irrevogáveis. São aplicações como essas que podemos tirar dos sermões de Jeremias. Jeremias também pregou o sermão chamado Os 2 cestos de figo. Neste sermão ele teve a visão de 2 cestos de figo. Alguns dos figos eram frescos, outros maduros e outros figos já estavam estragados. Tinham passado do tempo, estavam podres, impossíveis de serem comidos. Então o Senhor me perguntou. Ele diz: "O que você vê, Jeremias?" Eu respondi: "Figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis." Então o Senhor me dirigiu a palavra: "Considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles e não os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei, eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, assim lidarei com os Edequias, rei de Judá, com seus líderes, tantos que permanecem nesta terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo, ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados." Essa é uma mensagem que Jeremias pregou em quase todos os seus sermões. Havia 2 tipos de pessoas na cidade de Jerusalém quando ela estava sendo tomada pelo Império Babilônico. Aqueles que entendiam que o cativeiro babilônico era um castigo de Deus e foram para a Babilônia,
que aceitaram a disciplina de Deus e se arrependeram, e aqueles, como Zedequias, que se recusaram a reconhecer que aquilo era a vontade de Deus, que rejeitaram a pregação de Jeremias e se rebelaram contra os babilônios, acabando como um vaso espatifado, ou como figos podres. Há vários outros sermões de Jeremias que poderíamos ver rapidamente. Alguns desses sermões se opõem ao que chamamos de humanismo. Hoje existem muitas ideologias surgindo e se espalhando por aí. Algumas pensamos ser novas e contemporâneas, mas não são tão novas assim. Elas são apenas crenças velhas que estão ressurgindo. Essas ideologias, como o humanismo, valorizam as capacidades do homem e são encontradas na história antiga. O humanismo proclama: sou o mestre do meu destino, o capitão da minha alma. O humanista declara: o que eu sou me leva ao que eu faço. Você é o que você pode fazer. Você tem tudo o que precisa para realizar. Você pode. É apenas uma questão de autoconfiança. Acredita em você. Mas quando estudamos as vidas de homens como Moisés, descobrimos exatamente o oposto. Vemos o lado espiritual atuando em suas vidas. Eu não sou, mas Ele é Deus. E Ele está comigo. Eu não posso, mas Ele pode. E Ele está comigo. Jeremias vai exatamente no sentido contrário ao pensamento humanista quando prega sermões como o capítulo 10. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os passos. Atente para mais esse versículo. Diz assim: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. A seguir, Jeremias apresenta a declaração positiva da verdade. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Esta filosofia é exatamente o oposto da filosofia humanista. Tem muita gente que não acredita que precisa de um pastor. Muitas pessoas nunca dizem bé, como ovelha, né? Parece que nunca tiveram um problema que não puderam resolver. Essas pessoas acreditam na genialidade do homem, na sua intelectualidade, e acham que todos os talentos que o homem tem são tudo o que elas precisam. Ei, você precisa de um pastor. Você precisa de uma revelação de Deus e de uma força dinâmica da parte de Deus para obedecer a essa revelação. Estes são os ensinamentos. Essa é a filosofia dos profetas. Como já disse, o coração de Jeremias estava ferido. No capítulo 8 ele clamou: a tristeza tomou conta de mim. O meu coração desfalece. Ouça o grito de socorro da minha filha, do meu povo. Grito que se estende por toda essa terra. O Senhor não está em Sião, não se acha mais ali o seu rei. Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Essa era a visão de Jeremias diante da catastrófica conquista da Babilônia e do cativeiro que se seguiu. A tristeza de Jeremias diante da conquista e do cativeiro babilônico é a razão de ser chamado de profeta chorão. No capítulo 4, Jeremias apresenta a cura para a apostasia do povo, para o pecado que trouxe tanta calamidade. Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém: lavrem seus campos não arados, e não semeiem entre os espinhos. Purifiquem-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo por causa do mal que vocês fizeram. Queimará e ninguém conseguirá apagá-la. Esse sermão de Jeremias é lindo e sua mensagem é semelhante à mensagem da parábola do semeador, que Jesus contou, registrada nos evangelhos. Jesus disse que quando a palavra de Deus é pregada é como se um agricultor tivesse lançado as sementes na terra. Ainda hoje, se você for à Terra Santa, verá lá nos vales os camponeses com um saco embaixo do braço, espalhando sementes. De acordo com Jesus, as sementes caíram em 4 tipos diferentes de solo, que ilustram as 4 respostas diferentes ao ensino ou à pregação da palavra de Deus. O primeiro solo foi pisado e a semente não penetrou. Jesus disse que essas são as pessoas que ouvem a palavra de Deus,
mas em cujas mentes a palavra não penetra, elas não a compreendem. Os pássaros vêm e a levam embora. Jesus interpretou assim: o diabo vem e rouba as palavras de suas mentes antes que elas tenham a chance de refletir sobre elas. De acordo com Jesus, o segundo tipo de pessoa é aquele que, quando ouve o ensino ou a pregação da palavra de Deus, a palavra penetra em suas mentes, mas não em seus corações. A semente penetra, mas o solo é pedregoso e por isso as raízes não são profundas. Quando vem o sol, a planta seca e não dá fruto. Jesus disse que o terceiro tipo de pessoa é como um bom solo para as sementes. Não há nada que impeça o desenvolvimento da semente, mas é um solo com ervas daninhas que sufocam a planta, e aí ela nunca frutifica. Jesus explicou que a palavra penetra em suas mentes e em seus corações. São pessoas que realmente querem fazer o que a palavra de Deus ordena, mas elas são vencidas pelos cuidados do mundo, pelos enganos das riquezas e pelos prazeres. Essas ervas daninhas e espinhos sufocam a planta, impedindo-a de dar fruto. Jesus explicou que o quarto tipo de solo é um solo que não tem nenhum problema. As sementes produzem fruto a 100, 60 e 30 por 1. Jesus estava enriquecendo a mensagem de Jeremias. Jeremias usou a mesma ilustração no capítulo 4 do seu livro. Ele estava pronto para pregar a palavra para o povo de Deus quando clamou: lavrem seus campos não arados. Lavrem seus campos não arados. Ele usa uma metáfora muito clara quando diz: não semeie entre espinhos. O sermão de Jeremias tinha muitas aplicações. Todos os problemas e circunstâncias pelos quais o povo estava passando eram uma preparação do solo, dos seus corações, para que a semente da palavra de Deus fosse semeada. Em outras palavras, Jeremias estava dizendo: tudo que vocês estão passando é para chamar sua atenção. Vocês estão chegando no ponto certo para ouvirem a palavra de Deus. Quando Jesus ensinou a parábola do semeador, disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É muito importante a maneira como você ouve a palavra de Deus. Jesus estava ensinando como deveríamos tratar a palavra de Deus. Lavrem seus campos não arados. Deus está preparando o solo da sua vida para a palavra que Ele tem para você. Portanto, lavre o solo da sua vida e prepare-o para receber a semente da palavra de Deus. Será que seu coração está pronto para receber a mensagem de Deus? Deus quer ter um relacionamento com você e você pode ter um relacionamento com Ele. Você acredita nisso? Se você acredita, não fique só na palavra. Viva de acordo com o que acredita. Aprendemos essa aplicação maravilhosa com o sermão de Jeremias. Vou ficar por aqui. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.